Olá, vamos bater um papinho? Nessa 81ª Semana Brasileira de Enfermagem, com o tema Utilização das máscaras, descartáveis ou reprocessadas. Apresentadora, professor Lisandela Rodrigues Rizzi, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, e professor Ricardo de Oliveira Menezes, também da Faculdade de Enfermagem da UERJ e do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vamos falar sobre as diferenças das máscaras, a máscara N95, máscara cirúrgica, e também vamos falar um pouquinho sobre máscara de uso não profissional. Mas lembrando desse triste panorama que estamos vivenciando nesse mês de maio de 2020, que o Brasil registrou na segunda-feira, dia 11 de maio, através do balanço do Ministério da Saúde, 11.519 mortes e 168.331 casos confirmados de coronavírus. Diante deste triste panorama, essa temática acaba sendo bem relevante. Vamos então começar com a máscara cirúrgica e quais são as informações mais importantes para a gente guardar desse momento. Primeiro, que é uma máscara destinada somente à proteção de gotículas. Elas são utilizadas para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional de saúde, quando os mesmos estiverem a uma distância inferior a 2 metros do paciente suspeito ou confirmado de infecção pela Covid-19. Essas máscaras são confeccionadas de material não tecido e deve possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve ser resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar, o que nós chamamos de repelência a fluidos. Esse elemento filtrante ele deve possuir a eficiência de filtragem de partículas, o EFP, maior que 98%, e também a eficiência de filtragem bacteriológica, o BFE, tão famoso, e com uma porcentagem acima de 95%. Essa máscara cirúrgica ela deve cobrir adequadamente toda a área do nariz e da boca, possuir um clipe nasal constituído de material maleável e que se ajuste ao contorno do rosto. Bom, trazendo aí como nota, esse não tecido ele é composto muitas das vezes de polipropileno, poliestireno, policarbonato, polietileno, poliéster. São alguns dos materiais mais adequados para a fabricação de máscaras cirúrgicas. Além disso, a espessura dessa fibra deve ser de 1 a 10 micrômetros. E a eficiência da filtragem das máscaras cirúrgicas vai depender do método de fabricação, a estrutura da trama e a forma de disposição da fibra transversal. Ok? E quais são os cuidados que devem ser seguidos no uso das máscaras cirúrgicas? Bom, elas são consideradas equipamentos de uso individual. Em hipótese alguma, a máscara poderá ficar pendurada no pescoço ou no queixo do profissional. Durante o uso, o profissional não deve tocar na parte frontal da máscara, pois é considerada contaminada. Ela deve ser substituída se contaminada com sangue, secreções respiratórias ou nasais, ou outros fluidos corporais de pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pela Covid-19, e sempre quando estiverem danificadas ou úmidas. Bom, e com relação à durabilidade? São passíveis de utilização contínua por até 4 horas, desde que ela não tenha sido contaminada ou não esteja úmida. Caso isso ocorra, o contato das mãos com a parte interna também dessa máscara, esta deve ser descartada imediatamente. Seguindo ainda com os cuidados que devem ser colocados em atenção, não há necessidade de trocar a máscara entre um paciente e outro. E a remoção da máscara cirúrgica deve respeitar a técnica, ou seja, o profissional não deve tocar na parte da frente da máscara, pois é considerada contaminada. E essa retirada deve ser feita sempre pelas tiras laterais e o seu descarte logo em seguida.
Após a remoção ou sempre que o profissional tocar inadvertidamente a parte frontal da máscara em uso, deve ser orientado a realizar imediatamente a higienização das mãos com água e sabonete líquido por um tempo mínimo de 40 segundos ou solução de álcool a 70 por um tempo mínimo de 20 segundos. As máscaras cirúrgicas são consideradas itens descartáveis. Importante ressaltar que as máscaras são equipamentos de proteção individual, certo? Certo. E devem possuir as características de fabricação a fim de segurar a proteção ao usuário. E quem deve usar essas máscaras cirúrgicas? Primeiramente, os pacientes com sintomas de infecção respiratória, com os sintomas febre, tosse, espirros, dificuldade para respirar. Neste caso, os pacientes devem utilizar a máscara cirúrgica desde a chegada ao serviço de saúde e durante a sua permanência na instituição. E também, quem deve usar são os profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestam atendimento a esses pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pela Covid-19 em uma distância inferior a 2 metros. Alguma dúvida com relação à máscara cirúrgica? Vamos falar agora com a máscara N95 ou PFF2, as informações gerais que você precisa ficar atento. Para a gente começar esse bate-papo, a N95 é equivalente à máscara PFF2, pois devido à sua capacidade de filtração e resistência a materiais particulados, chega a ser de 95% de eficiência de partículas maiores que 0,3 micrômetros. Os dois possuem níveis de proteção equivalentes. A única diferença é que os respiradores N95 são testados e reconhecidos nos Estados Unidos pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, o NIOSH, e as máscaras com classificação PFF2 são peças faciais filtrantes, que seguem a norma brasileira definida pela ABNT e aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Existem ainda diferentes padrões de proteção. Cada um deles é baseado nas estipulações da norma brasileira 13.608 de 2011. Os dois parâmetros avaliados são a resistência à passagem do ar e a penetração de partículas. As máscaras filtrantes PFF2 são para ser usadas na presença de agentes biológicos, também conforme especificação das normas técnicas ABNT, a NBR 13.697 e a BNT-NBR 13.698. E no ambiente de serviço de saúde, como a gente usa? Quais são os cuidados com a N95 ou PFF2? Para a proteção dos profissionais de saúde, a gotícula e aerosol, as máscaras mais indicadas são essas. Essas máscaras devem ser utilizadas para evitar a contaminação da boca e nariz dos profissionais de saúde quando expostos a procedimentos geradores de aerosol. Por exemplo, aspiração de vias aéreas, intubações, broncoscopias, dentre outros procedimentos, onde a distância acaba sendo inferior a 2 metros do paciente suspeito ou confirmado de infecção pela Covid-19. O uso prolongado das máscaras para a proteção de aerossol é recomendado, pois envolve a menor possibilidade de contato das mãos do profissional com a parte externa do respirador, o que diminui o risco de contaminação. Também, se vocês prestaram atenção, nesses slides nós utilizamos a palavra respirador no tocante da utilização da palavra máscara, tá? Lembra sempre, quando a gente for falar do respirador ou respiradores, nós estamos falando das máscaras com a proteção de aerossol, do tipo N95 ou PFF2. Excepcionalmente, gente, em situações de carência de insumos e para atender à demanda da epidemia da Covid-19, essas máscaras poderão ser reutilizadas pelo mesmo profissional, desde que cumpridos todos os cuidados necessários para a retirada da máscara, sem a contaminação do seu interior e de acordo com os protocolos validados pela CCIH de cada instituição de saúde. Durante o tempo máximo permitido para essa reutilização, as máscaras devem ser embaladas
ou guardadas para que não fiquem expostas ou corram risco de serem danificadas ou contaminadas. Recomenda-se colocá-las em embalagem individual não hermética, de forma a permitir a saída da umidade, e com os elásticos para fora para facilitar a sua retirada. Não é recomendável o uso de embalagem que absorva umidade ou sirva de substrato para a proliferação do vírus. O serviço de saúde deve considerar a realização de treinamentos adicionais ou lembretes para que os profissionais reforcem as técnicas adequadas de paramentação e desparamentação das máscaras. Os profissionais devem ser também orientados quanto à necessidade de inspeção do dispositivo antes do uso para a verificação da existência de possíveis danos físicos, por exemplo, como tiras muito esticadas, que vai impedir a vedação correta ao rosto, clipe nasais danificados, amassados, rasgos e furos. A máscara N95 e PFF2 também é de uso individual. E o profissional não deve tocar externamente a máscara. Caso esse contato ocorra, a higiene das mãos deve ser realizada imediatamente com água e sabonete líquido ou álcool a 70, assim como nós vimos nas máscaras cirúrgicas. Caso esse contato ocorra das mãos com a parte interna da máscara, esta ação deve ser descartada imediatamente esse dispositivo. A forma correta de utilização das máscaras deve respeitar os seguintes requisitos: estar ajustada ao rosto do profissional, de forma a cobrir totalmente o nariz e a boca. Em hipótese alguma, a máscara poderá ficar pendurada no pescoço ou no queixo do profissional. Nós também vemos a máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção nenhuma de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez como este que nós estamos vivendo. As máscaras devem ser descartadas nas seguintes situações: se contaminadas com sangue, secreções respiratórias ou nasais, ou outros fluidos corporais, de pacientes suspeitos ou confirmados pela Covid-19. E ainda, se o dispositivo estiver danificado, úmido ou após o uso máximo recomendado. E vamos falar da paramentação. Para a N95, a gente segura a máscara com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos, deixando as alças pendentes. Encaixa a máscara sobre o queixo. Vamos posicionar uma tira na nuca e a outra sobre a cabeça. Ajusta o clipe nasal ao nariz e vai verificar a vedação pelo teste de pressão positiva. Lembrando de sempre higienizar as mãos antes e após a paramentação. E para a desparamentação da N95 ou PFF2, vamos retirar a tira inferior posicionada na nuca, passando-a sobre a cabeça. A gente vai manter a máscara em sua posição e retirar a tira superior, passando-a também sobre a cabeça. Com isso, nós vamos remover a máscara da face sem tocar a superfície interna e guardá-la, se em condições e dentro do prazo máximo permitido, ou descartá-la. O profissional deve lembrar sempre de realizar a higienização das mãos imediatamente após a paramentação. E máscaras de tecido? Esse material, uso não profissional? Bom, com certeza vocês já viram também durante a Semana Brasileira de Enfermagem alguma abordagem também que foi contemplada também pelo professor Ricardo e por mim. Esse tecido é confeccionado em 100% algodão. Pode ser dupla camada, existem até máscaras com tripla camada. Sem elemento filtrante? Sim. Pela diretriz do Ministério da Saúde, sim. Mas estamos estudando a possibilidade de ter elemento filtrante para poder verificar se essa efetividade de barreira, se ela é maior. Bom, agora nós vamos fazer várias perguntas, se pode ser a sua dúvida. Considerando hoje o cenário atual de pandemia, o expressivo aumento do número de casos de infecções causados pela Covid-19 no país, o que trouxe uma escassez de disponibilidade de equipamento de proteção individual.
e a discussão atual na comunidade acadêmica reflete sobre a temática da possibilidade de reprocessamento das máscaras do tipo N95 e PFF2, principalmente. E aí a primeira dúvida pode ser: caracterização técnica das máscaras PFF2? Bom, a definição de PFF, como nós vimos lá atrás, mas não custa nada a gente poder fazer essa retrospectiva, deriva do termo em inglês FFP, Filtering Face Piece, que em português significa peça facial filtrante. O número 2 vai se referir à capacidade mínima de filtração de partículas de até 0,3 micrômetros, que nesse modelo em específico, da PFF2, é de 94%. Vocês podem ver nas embalagens também, existe a letra S ao lado do tipo da máscara, PFF2, entre parênteses, S. E o que significa esse S? Bom, significa que eles são resistentes a aerossóis à base de água. São capazes de reterem partículas sólidas e líquidas à base de água. Importante ressaltar que os respiradores categorizados PFF2S, quando utilizados em ambiente hospitalar e em procedimentos não cirúrgicos e em casos que o contaminante é um agente patológico, não deve possuir válvula de exalação. Caso contrário, ele pode ser usado normalmente. E qual a diferença de máscara N95 e máscara PFF2? As máscaras N95 seguem a regulamentação americana, que é gerenciada pela NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, que faz parte do CDC, Center for Disease Control. Elas possuem a capacidade mínima de filtração de 95%. As máscaras PFF2 já vai derivar das normativas europeias gerenciadas pelo CEN, European Commitment for Standardization, e no Brasil pela norma ABNT, a NBR 13.698, de 1996, que também abordamos um pouquinho lá atrás. A próxima dúvida: qual a indicação de uso dessas máscaras N95 ou PFF2? Bom, existe uma norma técnica número 4 de 2020 que todo profissional que atuar em procedimento de risco de geração de aerossóis precisa dessa proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros. Então, nós vamos ter os tipos de máscaras N95, a PFF2 e também a N99, N100 ou PFF3, que vemos pouco no ambiente hospitalar, tá bom? Em outros procedimentos, como intubação traqueal, ventilação invasiva, reanimação cardiopulmonar, broncoscopias e procedimentos na central de material de esterilização, conforme recomendação de órgão de classe e do Conselho Federal de Enfermagem, são necessárias a utilização dessas máscaras N95 ou PFF2. E por que reprocessar máscaras N95 e PFF2? Bom, do ponto de vista legal e prático, o tempo de uso da máscara N95 ou PFF2, ou equivalente, deve considerar as orientações do fabricante. No entanto, dado o cenário atual de pandemia e escassez de abastecimento global desses materiais no mercado, uma alternativa amplamente debatida nos últimos dias refere à possibilidade ou não de reprocessá-las. E agora? O que a gente sabe é que não. Até o presente momento, não há estudo algum que contemple todas as etapas relacionadas ao processamento. Os estudos já publicados nos trazem boas evidências acerca da descontaminação e ensaios bem-sucedidos a partir da exposição a diferentes métodos de esterilização. No entanto, esse ainda é um fator restritivo em estudos, por exemplo, realizados pelo Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente, que diferenciou métodos de limpeza e foram testados a partir do uso de diferentes tipos de saneantes e exposição a temperaturas nas faixas de 60 a 90 graus Celsius. Em todos os ensaios, ou foram identificados significativas deformidades nos componentes das máscaras, ou houve expressiva perda da eficiência da barreira filtrante.
Esse último, em especial, se deve ao fato de que, ao molhá-las, muito provavelmente o componente hidrofóbico do elemento filtrante das máscaras é comprometido. O uso de protetores faciais do tipo Face Shield, as viseiras, acaba representando as medidas que podem reduzir a carga de sujidade e de contaminação direta a essas máscaras N95 e PFF2. O que a gente vê é que, aliada a esta prática, devem ser asseguradas todas as demais medidas relacionadas à manipulação, com o uso de técnicas assépticas e armazenamento em recipientes ou embalagens que impeçam a exposição ao ambiente quando estas não estiverem em uso. Lembrando que o conceito de que não é possível esterilizar aquilo que não é possível limpar, responderemos que não. Por isso, o termo utilizado em todos os trabalhos e demais publicações relacionados a este tema tem sido descontaminação ou desinfecção. Ainda faltam estudos e evidências claras acerca das características do vírus da Covid. Sabe-se, de um modo geral, que os agentes esterilizantes possuem um alto poder virucida, sobretudo para os vírus do tipo envelopados. Do ponto de vista de classificação da Spalding, as máscaras são categorizadas como artigos não críticos. E atenção, pessoal! Uma vez que a CME opte pelo reprocessamento in loco dessas máscaras, é preciso considerar que todas as máscaras utilizadas durante a assistência aos pacientes infectados por Covid-19 estarão potencialmente contaminadas. Sendo assim, medidas de precaução devem ser adotadas a fim de evitar a contaminação cruzada com outros materiais, bem como assegurar que a equipe da CME também não se contamine durante o preparo, a manipulação dessas máscaras. E finalizando, até o momento, ainda não existem recomendações com fortes níveis de evidência que endossem o reprocessamento ou o reuso dessas máscaras. Existem, na verdade, relatos de riscos relacionados ao processamento que podem incluir, mas não se limitar a perda da elasticidade das hastes de fixação, o derretimento de componentes plásticos como clipe nasal e grampos, oxidação de componentes metálicos e delaminação da espuma nasal, causando prejuízo ao desempenho, por exemplo, esperado para o protetor facial. Essas recomendações, elas também se equiparam, desses relatos de riscos, às máscaras N95 e PFF2. Bom, espero que tenha tirado algumas dúvidas. Aqui a gente deixa as nossas referências, tá bom? E obrigado e cuide-se, por favor. Uma excelente Semana Brasileira de Enfermagem. Até lá!